sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A primeira vice-presidência é responsável pela memória do tribunal. Compete a ela a missão de preservar, valorizar e difundir a memória institucional, a memória dos servidores, a memória dos magistrados. Hoje, dia 10 de abril de 2026, sexta-feira, na capital da República, temos a honra de receber no programa História Oral o eminente juiz de direito José Ronaldo Rossato. Dr. José Ronaldo Rossato é titular da 6ª Vara Criminal de Brasília, um dos grandes magistrados que nós temos aqui no Tribunal de Justiça. Uma honra muito grande receber Vossa Excelência, doutor José Ronaldo Rossato. Jovem ainda, 63 anos, tem 25 anos de magistratura, ocupa o lugar 68 na antiguidade. Então vamos falar um pouquinho da sua família, da sua trajetória acadêmica e profissional no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Seja muito bem-vindo ao programa História Oral, Dr. José Ronaldo Rossato, e eu já informo que essa entrevista vai ficar disponível no canal do Tribunal de Justiça no YouTube. E a transcrição vai ficar aqui no memorial para toda a vida. Então seja muito bem-vindo, Dr. José Ronaldo Rossato. Uma honra receber Vossa Excelência aqui no programa. Muito obrigado, desembargador. A honra é toda minha. É um prazer enorme de estar aqui. Confesso ao senhor que eu estava ansioso, muito ansioso. Tenho acompanhado, tenho visto que o senhor tem feito uma maratona de receber aí os juízes, servidores nos últimos tempos. E estava chegando ao final aqui da administração de Vossa Excelência, eu já estava achando que não ia dar tempo. Então está muito ansioso realmente. História, né, para ser contada, para ser lembrada, ela precisa de ficar registrada, eu imagino. Então essa é uma forma que nós temos dentro do tribunal que está preservando, porque nós todos somos passageiros, né? E daqui a pouco não estamos mais aqui. Se não houver registro para os nossos, né, para o futuro, fica difícil de contar essa história. Então eu fico muito agradecido. Nós que agradecemos muito. Muito obrigado. Então vamos falar um pouquinho do seu currículo aqui. O doutor José Ronaldo Rossato, como eu disse, é um dos grandes magistrados do nosso tribunal. Nasceu no dia 21 de março de 1963, portanto, 63 anos, recém-completados. Na zona rural de Cássia, Minas Gerais. Nasceu na zona rural de Cássia, Minas Gerais. Filho de Antônio Rossato e Maria Aparecida Rossato. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de seus pais, da cidade onde você nasceu. Como é que foi sua infância? Sim, é uma cidade pequena, cidade do interior de Minas, fica no sudoeste mineiro, divisando com São Paulo, noroeste paulista, tanto que faculdade e o centro maior é a cidade de Franca, São Paulo, né? Então a gente nasceu nesse município de Cássia, no sítio, meu pai tinha um sítio, onde eu nasci, e morei com eles até os 9 anos. Com 10 anos ele me mandou para a cidade para cursar o 4º ano primário naquela época, que na roça, numa escola rural, só ia até o 3º ano. Ele era dono de sítio, era um lavrador, um agricultor. A minha mãe também com ele, né, cuidava da casa e ajudava também na lavoura. E tiveram 4 filhos, eu sou o primeiro, eu sou o mais velho. Depois tem 3 irmãs. E nós todos nascemos lá no sítio. Mas você foi para a cidade. Essa zona rural de Cássia, você disse que fica perto de São Paulo, divisa ali de São Paulo? Cássia, tanto o município fica divisa, quase muito próximo da divisa, né? Esse sítio fica a 25 quilômetros de Cássia, da cidade de Cássia, que é uma cidade pequenininha. Antigamente era Santa Rita de Cássia, depois politicamente eles suprimiram o nome da santa, ficou Cássia. Agora tentaram voltar e não conseguiram. Certo. Né?
Você então nasceu nessa zona rural de Cássia e aos 9 anos você foi para a cidade. Foi morar com quem na cidade? Com os avós paternos. Aos seus avós. Já Registra o nome dos seus avós. Américo Rossato e Basília Pinto Rossato. Você foi estudar na cidade. Fui para a cidade, ele me mandou para a cidade para estudar. E você chegou lá aos 9 anos e ficou até que idade lá com os avós? Com os avós eu devo ter ficado uns 2 anos e depois ele, no fundo, existia uma edícula na casa desses meus avós, ele alugou essa edícula e também mandou minhas irmãs para a cidade. Então os filhos foram para a cidade, para poder estudar, porque lá na zona rural não tinha como estudar na época. Não tinha, porque terminava, e era longe, a escola da zona rural, eu andava a pé 6,5 km para voltar da escola. Difícil. Quando eu ia para a escola, tinha um caminhão, buscava leite nas fazendas, então ele passava próximo de casa, eu pegava uma carona e ia para a escola. Mas na volta, a pé. A pé, 6,5 km. 6,5 km. Era muita coisa. E no total, então, são quantos irmãos? 4? Somos em 4. 4 irmãos. E esses irmãos moram onde hoje? Todas em Minas Gerais ou estão em Brasília? Não, todas lá. Continua. A terceira irmã faleceu há 3 anos, então eu sou o mais velho, e então tem as 2 irmãs que estão morando lá. E você estudou depois lá de Cássia, você foi para onde? Sempre fiquei em Cássia. Como eu já disse, antecipei que da proximidade, existe transporte de estudante para Franca. Para Franca. Então tem um ônibus, um ou mais. Franca, São Paulo, é a cidade do calçado? Cidade do calçado. Tem muitas fábricas lá de calçado, já foi, né? Chamada capital do calçado, capital do calçado. Então uma trajetória, você saiu do sítio, da zona rural, foi para a cidade, estudou, e todos os irmãos também estudaram. Fizeram faculdade ou não? Não, as meninas não fizeram faculdade. Elas se pararam só no ensino médio, né? Que existe na cidade. Eu chamava colegial na época. E seus pais estão vivos? Estão vivos, graças a Deus. Moram em Cássia ainda? Moram em Cássia. Ele mantém a propriedade rural que ele tinha? Sim. Meu pai completou 90 anos. 90 anos. Minha mãe, Que graça de Deus. 82. Certo. Graça de Deus. Bem, eu vejo aqui no seu currículo ainda, Dr. José Ronaldo Rossato, que você se formou como tecnólogo em processamento de dados, analista de sistemas, em 1984, pela Universidade de Franca, e em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, São Paulo. É pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, também pela Faculdade de Direito de Franca, e pós-graduado em Direito Civil e Novo Código pelo UniFeub. Então vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória acadêmica sua. Você se formou primeiro, então, como tecnólogo. Isso. Na época de 80, né? É o que estava aparecendo no mercado, né? Então estava aquela evolução, Tecnólogo, trabalhar na área de tecnologia. Computador, né? essas coisas. Começaram a aparecer os computadores naquela época, né? Sim. Tanto que os primeiros, primeiro ano de faculdade, naquele tempo, a gente gravava os programas numa fita cassete. Aquela fita de colocar música mesmo. Certo. Depois, né, lá no 83, é que foi surgir o disquete. Então era o início mesmo, ela estava começando. Só grandes empresas que estavam instalando seu parque tecnológico, contratando profissionais, buscando profissionais onde tinha. Então era uma área que estava em expansão. Então você domina bem essa área de tecnologia, porque aí que formado tá a questão, em tecnologia. Né? 83 para hoje, né? Ficou perdido. Não sente dificuldade ao lidar com o computador, né? Ficou tudo perdido. A gente fazia programa naquela época. Hoje vem tudo pronto, né? A gente tem dificuldade de manipular, manejar o programa, que já está pronto, mas ficou perdido, né? Mas foi uma experiência muito boa. E o que você pretendia naquela época como tecnólogo? Eu achava que eu ia para essa carreira. Que estava em ascensão. Na área de informática. E acabou que pesou depois, porque não tinha emprego em cidades pequenas. Então tinha que sair para uma cidade maior e capital, né? E se aventurar. Vários colegas foram. E até onde tem notícia, alguns estão bem, outros acabaram mudando também de área. Eu, para não sair, estava muito jovem e tal, acabei não saindo.
eu trabalhava num banco e era possível que eles também estavam começando a instalar esse parque de informática. Mas eu tinha que ir para Belo Horizonte. E tinha que ir como era, se chamava escriturário, só transferência, não tinha nenhuma vantagem. Porque não tinha carreira ainda na área de informática. E eu achava que aquele salário era muito pouco para poder morar em Belo Horizonte. E aí foi ficando e acabei perdendo o time. Bem, então você pretendia trabalhar nessa área, mas acabou fazendo concurso para outra área. Eu vejo também que você foi analista de sistemas, né? Estudou na Universidade de Franca, São Paulo. Mas você não chegou a morar em Franca? Não, aí tem um ônibus que transporta estudantes. Qual a distância de Franca 60 até quilômetros. 70, era fácil. 60. Ia de ônibus, voltava. Até hoje mas tem é um isso. sacrifício, né? Sim. Para quem está estudando, todo dia viajar de A ônibus. gente saía, eu trabalhava no banco, já saía do banco e já pegava o ônibus na porta do banco, porque não dava tempo, né? E o nome desse banco, você trabalhava lá em Cássia mesmo? Era a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais. Caixa Depois Econômica. abreviaram para Minas Caixa. Certo. Bom, depois você resolveu fazer direito lá em Franca. O que aconteceu que você quis mudar da área de tecnologia para direito? Eu formei em 94, né? E fiquei por ali no banco e crescendo no banco, casei em 87 e via que o banco não dava... 87, você tinha quantos anos aí? Eu tinha 24. 24. Você ainda não era juiz, né? Não. Eu já vim velho. Então a esposa não casou-se com o juiz, casou com um bancário. Casou com um bancário e ela se gaba de dizer que ela formatou um juiz. Ela formatou, tá certo. Ela trabalhava lá no banco também? Não, no banco não. Ela trabalha na parte administrativa do hospital da cidade. Do hospital. É. Muito bem. Bem, fez pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal. Mas eu queria que você falasse mais. O que estimulou você a fazer direito? Aí estava vendo que as possibilidades de crescimento do banco eram bem limitadas. No máximo chegava a gerente de agência. E casei em 87, e aí a esposa incentivou. Vou fazer vestibular de Direito. Meu cunhado tinha formado em Direito, não me lembro, um ano um pouco antes. E aí resolvi ir para Franca de novo, prestar o vestibular. Fui no primeiro ano, não passei. Aí não me preparar. Aí pro ano seguinte deu uma preparada mais por conta do inglês, tinha prova de línguas. No ano seguinte eu fui aprovado, em 89, e aí comecei a frequentar a faculdade de Direito, né? Mas o que você pretendia fazer na área do direito? Naquela visão da época era advogar. Você pretendia ser advogado, mas não sonhava em ser juiz na época? Nem imaginava. Nem imaginava. Nem imaginava, né? Eu vejo os colegas sendo entrevistados aqui falando, e é bem isso mesmo, né? A cidade interior, e naquela época a distância, né? O respeito com o magistrado era enorme, né? Eu trabalhava no banco. Uma distância muito grande. Muito enorme. Eu passei por isso também. Eu me sentia muito longe da magistratura. Nem pensava em magistratura. Quando o juiz, que está lá em cárcere até hoje, ele chegava no banco, a gente ficava todo com o coração disparado, não atendeu o juiz. Não é? Acho que todos nós passamos por isso, né? Então, assim, não imaginava, né, de ser capaz de chegar a um cargo dessa envergadura. Bem, daí você se formou em Direito e foi fazer o quê? Saiu do banco ou continuou no banco? Só ver como que é o destino, né? Isso foi em 89, entrei em faculdade de Direito. Em 91, o governo fez intervenção e liquidou o banco. Naquela época... A Caixa Econômica do Estado de São Paulo foi liquidada? Foi liquidada. Então fechou. E aí... Você perdeu o emprego no banco? Estamos sem emprego agora. Como ela era uma autarquia estadual... e aí, para garantir, conseguimos, na época, uma aprovação de uma lei para transferir todos os servidores, todos os empregados, para o Estado, Poder Executivo. Já era uma autarquia, então já estava garantido, mas fizeram uma lei em 15 de abril de 1991, aprovada em 30 dias, e então foi absorvido todo mundo pelo Estado de Minas Gerais. Então o banco fechou. O que aconteceu? Como a gente já ganhava um pouco melhor no banco, na Minas Caixa, quando a gente foi absorvido no Estado, eles pararam de dar aumento para a gente para igualar o salário como servidor do Poder Executivo. Certo.
Então o salário que já não era bom, reduziu Caiu mais drasticamente. ainda. Mas aí eu já estava indo para o 3º ano de Direito. Né, que já foi em 91, que ela foi liquidada, em março de 91. Terminei a faculdade de Direito, fiquei no Estado. Mas no Estado, você foi trabalhar onde? Lá em Cássia mesmo? Fiquei em Cássia, aí ia escolhendo. Você trabalhava o quê? Numa repartição estadual? Repartição estadual. Estadual. Né? Mas não foi trabalhar na área do direito, na Como parte administrativa? eu estava já fazendo estágio no Ministério Público, e aí podia escolher. Eu pedi para ir, então, ser absorvido no Ministério Público. A primeiro momento deixaram. Quando foi formalizar, disseram que não podia ir no Ministério Público só por concurso. E aí eu fiz o concurso interno. Então tá bom, fizemos o concurso. E a história interessante aí, inacreditável. Fui para tomar posse, então, né, já era executivo, concurso interno, para ser efetivado como carreira do Ministério Público. Quando fui tomar posse, todo mundo lá no salão me chama Rossato, o senhor não pode tomar posse, ele tem curso superior. O concurso é para nível médio. Certo. Eu disse, mas como assim? Eu tenho mais, eu conheço. Não pode, já está sendo publicada o cancelamento da sua nomeação. Aí eu voltei para cá, né? E fiquei na Secretaria de Saúde uns 2 anos. Né? Aí tem um fato curioso também, que quando fizeram esse concurso interno, eu tinha prestado um concurso, e você vai vir logo à frente aí, que era para o judiciário, para escrivão. Lá em Minas era concursado naquela época. Contadoria e escrivão era concurso, não era cargo de confiança, cargo de comissionado. Eu estava aprovado. Mas o concurso interno? Não precisava ser... esse não, esse era público. Esse era um concurso geral, aberto. Público. Né? E exigiu ensino médio na época? Esse do judiciário não, aí tinha que ser formação em direito, para ser escrivão. Para o Ministério Público, que era interno, era nível médio. Nível médio. Então, eu tinha feito um requerimento pedindo adiamento da posse para o concurso de escrivão, porque eu ia tomar posse no cargo nível médio no Ministério Público, que era em Cássia. Escrivão era fora. Com esse impedimento, essa não aceitação, eu voltei e tomei posse como escrivão. E aí ficou como escrivão judicial. E daí você concluiu o curso de Direito? Eu tinha concluído, já era 95, 4, 5. E você ficou quanto tempo nessa função aí? De escrivão eu fiquei de 95 a 2000. Então aprendeu muito, é uma experiência maravilhosa. Nossa, né? Maravilhosa, muito. Maravilhosa. Certo. E daí para frente, o que aconteceu com você? Aí quando eu comecei, que eu fui para o fora, assumi a secretaria, e naquela época não existia assessoria para juízo, o juiz trabalhava sozinho. Minas, então, que era, né, que veio contratar assessor bem recentemente, eu comecei a tocar a secretaria e os juízes, não, me ajuda aí, vai, faz o despacho, daqui a pouco faço sentença. Foi eu comecei eu vou estudar. Aí em 96 eu comecei a estudar para concurso. Inicialmente eu nem pensava em ser juiz, achava tão importante, tão distante. Uma boa convivência com os magistrados. Boa convivência, dia a dia, né? Começou a aprender muito nessa área, trabalhar, fazer júri na máquina de datilografia, e passei por todo esse período aí, e também assessorando, despachando, e comecei a fazer sentença para juiz. Comecei a estudar. Como eu tinha vindo de estar no Ministério Público, e naquela época eles tinham, foi os primeiros que, pós-Constituição, que fizeram a lei orgânica deles, que maravilhosa, eu falei, eu quero ser promotor. Promotor. Né? Então fiz vários concursos do Ministério Público. Por incrível que pareça, no primeiro eu passei em primeira fase em Minas. Depois deu uma travada, tive que estudar mais, mas passava na primeira, não passava na segunda. Falava, meu método de estudo não está correto. O concurso é muito difícil, seja do Ministério Público, da magistratura. Muito, muito. É um tempo sofrido, exige muita dedicação. Naquele momento você pensava em ser promotor, então? Pensava. E era assim, a gente sempre fui mais próximo de promotores, era mais jovens, a gente trabalhava, acabava saindo para almoçar e tal, né? E acaba tendo mais contato.
Os juízes, como era, sempre teve falta, acabava que o juiz às vezes ia 2 vezes na semana, então encontrava menos. Né? E aí, fazendo os concursos, depois falou, não, mas precisamos de mudar o método de estudo. Nós tentamos acertar ali, comecei a fazer para a magistratura. Magistratura eu fiz até menos. Ministério Público eu fiz vários. Até porque a questão para estudar... Mas você estudava sozinho ou fazia cursinho? Sozinho, não. Naquela época sozinho. não tinha cursinho, né? Tinha, até viu o Aymar falando aqui, o famoso cursinho do Damásio, né? Ah, o Damásio. Que já existia naquela época e todo mundo que tinha dinheiro ia para São Paulo fazer o Damásio. Né? Na época, o diretor da faculdade, o professor de Direito Penal nosso, que tem boas memórias, né? Ele falava, não, meus filhos estão fazendo faculdade, já estão fazendo Damásio, eles vão ser promotores, mas tem que aprender, fazer prova. Então assim, eu falava, como que ele vai chegar lá, concorrer com esse pessoal que tem condições... E você não tinha condições financeiras para ir a São Paulo. Não tinha condições financeiras. Largar o emprego para estudar em São Paulo. Não tinha internet, né? Em 95 não tinha internet. Então era estudado no livro e eu trabalhava... Você resumia a matéria? Como é que não, você não lia? Eu não fui de resumir. Eu fiz um método interessante, li o livro da primeira à última página e comecei a juntar Mas você provas. Não resumia? Ia lendo, resumia? Ia lendo e ia marcando. Comecei a juntar as provas que tinham sido aplicadas. Naquela época eles entregavam o caderno de prova e depois também algum... Começou a estudar as questões de concurso. Questões de concurso, nas provas. Você ajudou muito, então. Nossa, meu método foi esse. Pegava o livro, que caía na prova, eu marcava de vermelho. Então, pega meus livros hoje, está lá, está de vermelhinho, foi questão de prova. E comecei a ver a repetição de perguntas, né? Certo. Às vezes uma variação pequena, mas era bem centrado. Então, a partir daí, as primeiras fases, não tinha dificuldade mais. Certo. E em Minas Gerais, você ficou até que ano lá, trabalhando? Fiquei lá? até 2000, até tomar posse aqui. 2000. Daí você resolveu... Posse aqui, posse lá. Você passou aqui no concurso para juiz, né? Passei aqui e passei lá também. Qual foi o ano que você passou aqui? Está aqui 99. No 99. E você passou no outro concurso para juiz lá em Minas? Lá em Minas. Então chegou um ponto que estava bem preparado. Ele já tinha passado para a Defensoria Pública, a Procuradoria do Estado de São Paulo. Mas passou em vários concursos. Mas a classificação não foi boa, então estava na lista de espera, né? E foi no mesmo ano que você passou no concurso para juiz em Minas Gerais também? Ou foi não, os dois para juiz foi no mesmo ano. A Defensoria e a Procuradoria foi antes. Foi antes. E por que escolheu Brasília para trabalhar como juiz? E não Minas Gerais? Foi o amor à primeira vista, né? A família veio aqui, gostou demais, sentiu. A minha esposa disse que... E até minha filha falou, não, eu quero morar aqui. E Minas, né, o estado é muito grande, né? Como o senhor sabe, o juiz substituto ele fica rodando para as comarcas de difícil provimento. E... demora muito para chegar. Demora para chegar e tem que cumprir os tempos lá nas comarcas de interior, cidade pequena e tal. Eu já tinha 2 filhos e a minha menina já estava estudando de escola, porque era 91, isso já era 2000, então já tinha 9 anos. Eu era classificado lá em Minas em 12º lugar numa turma de 80. Uma turma enorme que foi aprovada. Quando fizeram a nomeação, então, lá tinha escolinha, e aí eu perguntei como é que seria a designação. Aí o presidente me disse, olha, isso é uma prerrogativa da presidência que eu não abro mão. O candidato, o juiz empossado, ele é nomeado para uma cidade oposta da região dele, fica bem longe da região dele. E eu pensei, eu estou lá no sudoeste, sul de Minas, vou lá para o norte de Minas, então. Então tá bem, né? Então, assim, ele não tinha escolha da comarca. Certo. O que era diferente do Ministério Público, eu já sabia, o Ministério Público colocava lá a quantidade de comarcas, na ordem de classificação, quando o promotor ia escolhendo qual que ele queria. Certo. E aí chamaram aqui, não, Brasília não precisa sair. Brasília... Fez muito bem, o tribunal agradece. Nós agradecemos, muito feliz de estar aqui. Maravilhoso aqui, um excelente magistrado, humano, sensível, competente, inteligente,
Só podemos elogiar o trabalho de Vossa Excelência. Muito obrigado. Bem, aqui no seu currículo, então você tomou posse no dia 14 de abril de 2000. A sua turma, quem é que fazia parte da sua turma, desse concurso, de 2000? Começa pelo Wagner Junqueira, o Wagner, o Manuel Franklin, aí está o Renato Castro, está o Caio, está o... Foram quantos aprovados nesse concurso? Fomos 16. 16. Muito bem. E você foi trabalhar onde? Você começou trabalhando como juiz substituto. Qual foi o primeiro juiz aqui? Quinta Vara de Família. Vara de Família. Desembargadora Maria Beatriz Parrilha, né? Parrilha, Parrilha. Maria Beatriz. Maria Beatriz, saudosa desembargadora. Saudosa. Grande amiga aqui do tribunal. Ela já estava convocada e aí fui designado para lá. Então comecei na Vara de Família. E você estranhou esse trabalho já de cara na área de família, que é uma área difícil. Desembargador, uma área complexa. A gente passa a vivenciar os dramas familiares, né? Mas eu me adaptei muito bem, né? E como eu estava vindo já com essa experiência de fórum, então para mim não foi dificuldade de estar ali como juiz. Mas já tinha um amadurecimento. Você estava com que idade quando você assumiu aqui? 37? Foi 37. 37 anos. 37 então anos. já uma maturidade. Já tinha maturidade, né? E como é que foi esse trabalho na Vara de Família, como juiz auxiliar? E assim, aqui foi interessante, só fazendo um parênteses, que diferentemente da de Minas, já tinha escolinha, aqui tomou posse, o desembargador Cruxem já veio com envelope, abriu o envelope, estava designado para a quinta vara de família. Então já saía da posse e já ia assumir. Cheguei na vara. Já ia para audiência. Cheguei na vara, estava lá o Flávio Leite, que passou aqui outro dia. Que estava lá, ele falou, você que vai vir aqui e tal, pode assumir aí. Eu brinquei, doutor Flávio, mas como assim, né? Ele falou, então vou fazer essa audiência, estava começando, eu vou fazer essa e aí já te entrego. Tá bem, sentei do lado, ele terminou aquela, tá entregue. E foi embora, tive que tocar o barco ali, né? Mas é evidente que, né, o frio na barriga, o coração dispara, né? Que senta ali. Agora é eu e Deus, né? Agora eu sou o juiz, eu tenho que resolver o problema. Aconteceu comigo a mesma coisa. Eu comecei minha carreira como magistrado em Mato Grosso do Sul. Eu fui juiz substituto em Campo Grande e depois titular na comarca de Bandeirantes. No meu primeiro dia como juiz, já me designaram para uma vara de família. Eu fui designado para uma vara de família. Cheguei, audiência, a tarde toda audiência, divórcio, separação, pensão de alimentos, problema com menores, guarda de menores. E o juiz lá era única, né? Tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar. E a gente enfrenta, né? Não tem... nós trabalhamos com resultado, né? Você não pode chegar para o advogado e falar, eu não sei resolver isso agora. Vai ter que aprender e resolver depois. E aqui, né, nós somos privilegiados aqui na Justiça do Distrito Federal, no Tribunal de Justiça, né, por ter as varas especializadas, né? Então, eu cheguei na quinta de família, era só família, né? Diferente de uma comarca aí que chega lá, pega tudo, né? E aí... Competência geral. Competência geral. Puxa vida, Então... Você lembra-se de algum caso daquela época, dessa vara de família, onde você trabalhou? Algum caso que chamou a sua atenção? Até hoje você faz uma reflexão sobre a decisão? Porque é de tudo, né? Tem de tudo. Tanta coisa que aparece. Assim, aparecem casos importantes, né? O presidente era o INPS na época, né? Tinha um processo de separação judicial, naquela época ainda era concubinato, não existia união estável, né? Então, assim, muito rumoroso, muitos advogados, né? E a questão da guarda sempre teve, mas nada assim, de extraordinário que eu me lembre, né? E eu me adaptei muito bem, tanto é que eu fiquei muitos anos na vara de família, saí, voltei, né? E agora que eu me aventurei de novo para a área criminal, é uma área que eu reputo que as maiores soluções vêm nas conversas, né? Vêm nas audiências. No diálogo. Então, assim, é tempo e paciência, né? E a gente sente que as pessoas precisam de ouvir. A gente vê muito, né? Eu quero ouvir, eu quero que o juiz fale. Às vezes até adolescentes mesmo, né? Não, que o juiz falar, eu acato, eu aceito. Então, assim, a gente fazia aquelas audiências, não podia conversar com os adolescentes até alguns anos. Então, sentava, conversava separado, explicava e tinha a impressão que dava um resultado, né? Então, é claro que tem sentenças complicadas, tem que resolver, tem que decidir, e aí
realmente aplica a lei e como é que vai fazer. Mas a maioria são as audiências que é o ponto central das áreas de família, eu acredito. Certo. Agora, você assumiu no ano 2000 e ficou até que ano como juiz substituto? Até 2005. 5 anos como juiz. Então, você já passou por várias circunscrições aqui do DF. Circunscrições até que não foram muitas. Eu fiquei muito aqui no Fórum de Brasília. Ficou em Brasília, né? Mais em Brasília. Fiquei muito tempo nas áreas de família, na vara de falência. Né? De satélite mesmo, de tempo maior, fora os plantões, foi só Samambaia, que eu fiquei no júri, e uma vara de entorpecente. A segunda vara de entorpecente, na época, era lá. E segunda não, terceira, né? Porque a segunda, instalaram as outras duas e foi para Samambaia. Eu fiquei substituindo um tempo lá eram 2 substitutos, era o Paulo Jordano e ele era substituto, mas eu auxiliava ele. E no júri eu substituía a Valéria um tempo, uns 6 meses, que ela tem um problema de saúde. Mas fora isso, comecei na quinta de família, depois fui para a segunda. E ali na vara de entorpecente você ficou quanto tempo? Acho que um semestre. E qual foi a maior dificuldade de trabalhar? Porque é uma área complicada, né? Complicado. É uma vara difícil, muito difícil. Sempre um problema do tráfico, né? E sempre um problema de apreensão e aquelas audiências complicadas. E realmente é uma vara muito trabalhosa, que exige muito cuidado. Né? Muito cuidado. Não foi uma noite só, que às vezes até 5 da manhã estava lá estudando processo e fazendo sentença de traficantes, né, de quadrilha, então realmente é complicado. Esse é um problema mundial hoje, né? Mundial. E não mudou, né? Lamentavelmente. Só piorou. E é difícil de combater completamente, né? Você combate em alguns lugares. Envolve dinheiro, são pessoas mesmo que recrutam, né, outras pessoas, então a gente fica num dilema, né? A pessoa cai ali, a maioria não é mesmo o chefão, são aqueles recrutados que pagam a pena. Os grandes mesmo dificilmente são pegos, né? Então é muito difícil. Então, daí você assumiu como titular, né? Você falou que Santa Maria. 2005, isso. 2005. Em 2009, primeiro juizado especial civil, criminal e de violência doméstica do Gama. No Gama você ficou muito tempo? Fiquei de 2009 a 2024. E na sua área envolvia violência doméstica? Quando em 2006 criaram a lei da Maria da Penha, então eles colocaram aqui no tribunal, eles deram competência aos juizados criminais, que ampliou essa competência e nós ficamos então com a violência doméstica. Incluíram a violência doméstica? Incluíram. Também é uma área complicada, né? Complicado. Muito complexa. Mas eu falo... Qual era a sua dificuldade nessa área? Eu sempre comento com os colegas aí, vi depois que eu saí lá, colegas passavam por lá tal, e prende audiência e tal. Eu dizia, eu fiquei de 2006 a 2012, fiquei 6 anos acumulando a vara de violência doméstica, nunca prendi uma pessoa em audiência. Né? E, graças a Deus, nunca teve um caso que desdobrasse e acontecesse o pior. Vinha as medidas protetivas, a gente já marcava de imediato uma audiência ali de justificativa, já se estava intimado, chamava para audiência. E na audiência a gente via como é que sucedeu. A maioria, né, principalmente nas satélites, é problema com bebida, né? O problema dos casais envolve bebida, envolve drogas e tal. Então a gente fazia acordo ali. Desemprego também. Desemprego, é um problema social. Atrapalha a vida da família. E descumprimento de medidas protetivas, às vezes, não vou falar que não prendia, tinha que prender, porque descumpria, não tinha o que fazer. Né? Mas vir para a audiência e sair preso de audiência, nunca prendi ninguém. E, assim, naveguei bem nesse período, não tive maiores problemas e acho que essas audiências que a gente tinha como fazer, sexta-feira só fazia audiência de justificação de violência doméstica. Era a tarde toda, porque tinha que marcar para ali e às vezes muito resolvia na conversa e no próprio acordo. Não dá mais, então sai de casa, tem para onde tem? Não, vou para a casa da minha mãe. Então fazia acordo, homologava ali, o sujeito ia embora para a casa da mãe dele, né? Então, resolvia. A vara era de violência doméstica, cuidava dessa parte, mas você resolvia até o problema familiar. Porque tinha que fazer o afastamento, né? E o maior problema, e a gente via quando a gente estava aqui no plano, que aqui é muito mais complicado, vem a
boletim de ocorrência, o pedido de medida protetiva e dá uma medida protetiva, manda afastar. O sujeito chega em casa, o oficial de justiça está lá, ó, você não pode entrar, pega sua roupa, te acompanha e vai embora. É um negócio muito drástico. E aquela questão de saber ali até que ponto isso, né, a denúncia ali, a ocorrência verdadeira ou não, é muito complicado. Né? Então, eu tenho um caso, por exemplo, que esse foi de Samambaia, que a mãe foi lá reclamar de um abuso do pai contra a criança. E aí chegou ali a medida protetiva, afastamento e não sei o que lá mais tal. O promotor pegou a equipe dele, na hora que foi o promotor falar, pegou a equipe, foi na casa dessa mãe, saber o que está acontecendo e tal. Ela disse, olha, ele trabalha, cuida, ele mantém a casa e tal, mas de sexta-feira em diante ele vai para a bebida, e aí é um caso então, sério e tal. Estava por e trás. aí o pastor falou que se eu falasse isso da polícia, que eles tiravam ele de casa. Acusou ele de abuso contra a própria filha. Uma acusação falsa. Uma acusação falsa e seríssima, né? Que já ia pedir a prisão do camarada. Então, assim, isso marcou muito, né? Isso decreta dá medida protetiva e prende, e depois a acusação é falsa. Né? O juiz então, tem que estar muito atento. Muito atento. Para não deixar isso acontecer. Né? Realmente. E o que está faltando, na sua opinião, você que tem essa experiência também na área de violência doméstica, o que está faltando para diminuir a violência doméstica no Brasil? Acho que... O que o poder público pode fazer para ajudar a reduzir essa violência doméstica? Assim, tem muitas campanhas, né, a favor da mulher, proteção da mulher e tal. Mas aquilo que tinha até algum tempo, né, que hoje na cidade pequena existia, tal do juiz de paz, né? Não, vamos falar já um juiz de paz lá, que são aquela pessoa lá que a cidade devotava aí no respeito e tal, naquelas conversas, né? Meu sogro, ele não foi, mas ele fazia muito isso. Falta hoje para mim é diálogo. Então o Estado eu não vejo muito como, né? Dá proteção para a mulher, mas na raiz não está resolvendo. Tanto que a gente vê o índice de divórcio, né? Explodiu, né? Não tem mais aquela tolerância de alguns anos, né? De desacerto familiar e resolvia em casa, resolvia com um conselho de um amigo, de um compadre, de alguém de casa e se acertavam. Qualquer motivo hoje, quando vai para o divórcio, ainda é o menos traumático, porque pelo menos não tem violência. Mas às vezes o negócio começa a desgastar, não consegue dialogar, daqui a pouco entra a bebida e quase sempre está no meio e perde o controle e acaba terminando em violência e acaba terminando em uma vara de violência doméstica, né? E não tem classe social. A gente vê aqui acontece em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? Por incrível que pareça, o envolvimento tanto da violência doméstica quanto a questão com os filhos, guarda, visitas e tal, não existe diferença. Pode ser rico, no nível. pobre. Exatamente. A gente vê nas áreas dos superior ou não. Exato. Pessoa formada, né? Todas as famílias estão sujeitas Todas estão sujeitas. E eu reputo isso mais, falta de diálogo, né? E é uma questão bem particular, não quer dizer escolha, qualquer que seja a sua religião, mas falta religião. As pessoas perderam referência, perderam os parâmetros. Né? Ficou muito na tal modernidade de redes sociais e tal, que dificilmente tem coisas boas para construir, né? E aí, para o Estado, eu não sei como é que o Estado poderia ajudar. E o Judiciário não pode tolerar a violência. Não pode. Nós, juízes, temos que combater qualquer espécie de violência. Qualquer espécie. Por isso que eu digo, quando o divórcio, né? quando parte para o divórcio imediato, é o menos traumático. E separa, pronto, não vai para o seu canto. O problema é que começa a crescer o desacerto e pode caminhar para a violência, e aí não se pode permitir. Realmente é uma área complexa, porque a família sempre vai ser família, né? Sempre. Não dá para separar o pai e o filho. O pai sempre vai ser pai, o filho sempre vai ser filho. Sem dúvida. Sem dúvida. E não está muito existindo isso, né? E chega depois, o pessoal... Ou seja, um divórcio não é capaz de resolver todos os problemas. Não. Você acha que vai pedir o divórcio e vai acabar com tudo. E depois não vai ter mais problema. Eles fazem e esquecem das questões, né? A gente vê diariamente aí nas audiências, a família, quantos filhos? Tem 8 filhos, 2 meus, 2 dela,
ou né, 6 filhos, 2 meus, 2 dela e 2 nossos, né? Quer dizer, tem os meus, os seus e os nossos. E aí envolve outras pessoas, né? Cada separado arrumou outro companheiro que já tem filhos, quer dizer, vê a confusão que vira. E cada um tem seus valores, né? E valorizam, defendem seus valores, seus princípios. Essa é uma área complexa. Bem, então você trabalhou nessa área de violência doméstica também. Posteriormente, em 2017, ainda no Gama, passou a responder pela vara de família e de órfãos e sucessões. Como é que foi essa experiência? Pois é, outra área também interessantíssima, né? Que todo mundo, ao que passa, que tem bens, vai parar numa vara de sucessões, né? E as confusões também, né? Porque dizem sucessões, que... pessoal, tem gente que briga dizem por causa de um liquidificador. Que vai conhecer os irmãos na hora da partilha, né? E é bem isso mesmo, é a questão de... Tem bens, é uma fonte de litígio. E aí também, lá no Gama eu fiz muito isso, eu deixava um dia, pelo menos, 2 dias no mês para fazer audiência nos inventários. Então, às vezes não eram muitos bens, vários herdeiros, é aquela confusão. Então a gente marcava audiência, o que está acontecendo? O que vocês estão precisando aí? O advogado não conseguia fechar o inventário. E ali a gente acertava, fazia o acordo de audiência, colocava em ato e saía praticamente com a partilha pronta. Essa realmente, e assim, via a satisfação das pessoas. Certo. Né? Irmãos resolvia dizendo, o problema. Exato. Né? Não, eu não tenho nada contra ela, mas assim, não, mas vocês têm que dividir e tal. Não, assim eu concordo. A outra eu também concordo. Ou então por que estão litigando aqui? Né? É percentual, é tantos por cento para cada um, ou se não dá para subir indivisível, agora vocês vão sentar, vão ver, vão vender e dividir o dinheiro. É o percentual. Não, assim tá bom. Então, assim, fiz muita audiência, né? Tantos processos, mas já estava lá há alguns anos, falei, gente, aí começava a morrer herdeiros. E você né? tentava resolver muito no diálogo, no na diálogo, pacificação, no diálogo. Isso é importante na justiça. Eu sou um juiz de diálogo. Eu gosto da audiência, faço muitas audiências. E você é uma pessoa tranquila, pacífica, procuro ser. Acolhedora, a gente percebe esse seu perfil, sua característica. Isso é importante. Isso realmente eu acho que fez a diferença. O juiz está ali para resolver o problema, não é para brigar, para discutir, para dar ordem. Ele tem que ter uma sensibilidade maior, o magistrado. Eu acho que o bom senso é que, prevalecendo o bom senso, a maior parte das questões estão resolvidas. Eu me recordo, que uma certa vez, uma família estava fazendo inventário. Faleceu a mãe e deixou uma casa pequena, e tinha um cômodo nos fundos da casa, e a filha que estava cuidando da casa alugava esse cômodo. Em torno, acho que de R$250 por mês era o aluguel. Aí a filha não dividiu com os demais irmãos e quase houve morte num determinado dia. Bateram na filha, chamaram a polícia, uma confusão danada. Por causa de um aluguel. Por causa de um aluguel. Então é complicado. Eu fiz um desses também, já perguntou de casos assim que vai vindo pela memória, no inventário também, que estava lá a senhorinha, que era dona do imóvel, e o marido faleceu, e um filho, que estava dando problema, tinha falecido. Então tinha uma neta, que era representando lá o pai ou a mãe, não me lembro bem, que estava tocando inventário, querendo a parte dela na casa. Aí eu peguei aquele negócio, olhei e falei, gente, mas não tem mais bem, só tem essa casa, marcamos audiência, chamamos todo mundo lá. E a menina já tinha brigado com a família, irresistível, dizendo, eu acho que era defensoria e tal, que ela queria que vendesse para tirar a parte dela. Eu falava, gente, mas vai vender, e aonde vai morar a senhora aqui, que tem quase 80 anos, que construiu, que mora aqui a vida toda? Aí a gente olhamos a medida e tal, descobrimos lá que o lote... tinha uma casa, mas o lote era maior, um lote de esquina. Concorda que ela faça um edículo aqui, frente para outra rua, tem entrada separada. Todo mundo concordou. E a menina não aceitava. Não, eu quero o dinheiro. Mas não é possível. Então, assim, solução tinha. Né? Não deu acordo, porque ela não aceitava, mas falei, é um processo que vai ter que ficar aí seguindo os trâmites.
né, entrar lá, pedir extinção de condomínio, um negócio demorado, porque não é possível resolver tirar uma senhora que, né, a vontade que a gente tinha era dizer para ela que não era possível, ela tinha que respeitar o direito de moradia da avó. Certo. Né? Então, assim, realmente, falar como são as pessoas, né? Os irmãos, os filhos da senhora não concordavam e a neta, acho que eram 2 netas, que queria a parte delas. Então, realmente, é uma coisa que marcam. E ao final, o direito foi preservado, né? Foi preservado. É complicado. 6ª Vara Criminal. Então, nós estamos vendo agora. Você lembra a data que você foi lá para a 6ª Vara Criminal? Outubro de 2024. Então, doutor José Ronaldo Rossato, hoje juiz titular da 6ª Vara Criminal. 6ª Vara Criminal. O que tem lá, as ações mais complexas que tramitam na 6ª Vara Criminal? Isso foi uma surpresa do desembargador, porque de muitos anos que eu tinha passado pelo criminal, lá em 2003, 2004, pelo entorpecente, pelo júri, e às vezes algum plantão numa criminal, chegar agora em 2024, né? A quantidade de crimes digitais, né, os cibernéticos, né, que já não é mais o roubo, o furto tem bastante, mas os crimes mais graves, né, que era contra pessoas, o famoso né, golpe. Os golpes. Do WhatsApp. É o que tem. E aí, tantos golpes. A gente recebe tanta mensagem de golpe, né? Impressionante. É incrível, como é que não consegue debelar isso. Né? Então, aqui no plano, nós temos o golpe quase todo lugar, mas centralizado no plano. E temos também os crimes aí contra o Estado, contra a Fazenda, né? A corrupção, que aqui também que cai para as varas daqui, na maioria. Também crime tributário. Então, é uma vara pesada. E o que nos preocupa muito, eu estranhei e não estava preparado para isso quando eu cheguei, não tinha pensado nisso, são as cautelares. Essa é o que pesa para a gente, né? Porque chega ali pedindo a busca e apreensão, que na verdade hoje é uma devassa, né? Tanto fisicamente como virtualmente, e prisão, né? E sempre prisão preventiva. Aí dá prisão preventiva e depois, né, fica preso até a sentença, não tem como soltar no meio do caminho, muito difícil. Né? Agora, a 6ª Vara Criminal, a atuação dela é aqui no plano piloto, né? Mas é grande a atuação, né? A abrangência da 6ª Vara Criminal. Ixi, É só a região de Brasília? Mas aí pega aí o Lago Sul, né? Lago até Sul. lá na Papuda pertence a Brasília, né? Brasília. Ali encostado em São então Sebastião. Você julga processo de toda essa região? Julga, os processos que ocorrem na Papuda, eu não sou nem pra gente, por exemplo. Então, todo aquele jardim botânico, né? Aqui na estrutural, né? Agora parece ter um projeto de abranger lá o 27 de setembro, que já é outra invasão, outro bairro novo está surgindo lá do lado de Taguatinga. Então a abrangência é grande. Lago Norte, né? Lago Sul, então assim, é grande. Bem, você que hoje é um grande especialista em direito criminal, o que está acontecendo? Que o Estado está tendo dificuldade para reduzir a criminalidade. O que está faltando aí para reduzir essa criminalidade? Pois é tudo decorrente, aí chama crime organizado, né? O crime se organizou e o Estado não conseguiu acompanhar, né? Ele, embora seja organizado, mas a estrutura do Estado é menor. Então o Estado vive correndo atrás. E os golpes, você pega uma quadrilha aqui, prende aquela, já tem lá os substitutos que começam a trabalhar nela de novo, com o mesmo modus operandi. Então, e dinheiro, é muito dinheiro, né? É inacreditável como é que as pessoas caem nos golpes. Né? A gente vê e fala, não é possível. Mas, e eu falo isso com tranquilidade. Principalmente golpe no telefone, né? No telefone e outros. Mas eu tenho uma explicação sobre o golpe no telefone. A pessoa normalmente cai no golpe, naquele momento, estava com o coração puro, não estava pensando em maldade. Então, alguém liga e fala, aqui é seu filho fulano, você pode depositar na minha conta. A pessoa está tão concentrada com seus afazeres, não está pensando em crime, em golpe, acaba caindo. Mas esses são os menores. De boa fé, né? Mas esses são o pequeno golpe, são valores pequenos que a pessoa tem condições de depositar. Os grandes valores são um negócio armado, estruturado, né? E a pessoa cai. E cai por quê? Na minha visão, por também querer levar vantagem, por ganância. Todo golpe grande, o sujeito caiu porque ele queria levar vantagem. Acabou se envolvendo. Ele também cometeu crime, ele estava na corrupção, ou ele queria, de uma outra forma, no estelionato. Então ele participou.
Né? Se eu contar para o senhor bem genérico, porque o caso está em andamento, está em recurso, claro, mas uma pessoa, um empresário, fretar um avião lá no interior de Goiás, não vou dizer a cidade, trazer 2 milhões em dinheiro para entregar para um suposto servidor público, para levar vantagem num empréstimo, e era golpe, é inacreditável. Um negócio estruturado em 2 meses de conversas, de documentos, não sei o quê. E caiu nesse E golpe. o cara freta um avião, junta lá 3 malas e não sei quantas mochilas, e desce com o avião, né? Freta o avião, pousa aqui, o golpista esperando no aeroporto, já todo, não levou dinheiro, mas tem que trocar em dólar, porque lá o fulano não aceita em reais. Quando entra na casa de câmbio, não, já estou reservado aqui, os caras entram por uma porta, saem por outra e com os 2 milhões. É inacreditável. Então, assim, e outros mais, né? Então, havendo bilhete premiado hoje, uma pessoa que é uma continuam aplicando esse golpe. 1,5 milhão, a pessoa entregou, comprando um bilhete de 23 milhões por 5 milhões. Então, assim, né, por que levou vantagem? Por que caiu, perdeu dinheiro? Porque ele queria ganhar. Vou comprar por 5 que vale 23? Mas, gente... Então, assim, isso é que deixa a gente um alerta, como é que pode? Então, assim, a informação está na ponta do dedo, né? Na internet, manda uma mensagem para um advogado, para uma da família, está acontecendo isso, vale a pena? Não troca ideia, não avisa ninguém e perde dinheiro. E outros mais. Então, assim, você pega daqui, você vai em São Paulo, comprou um carro, né, um carro super valorizado, passa um Pix, 650 mil reais ali, então vamos assinar o recibo. Aí o dono diz, mas então me paga. Já mandei o Pix. Mas você nem me pediu o Pix? Aqui, não conheço a pessoa, não. Quer dizer, o dono existe, o carro existe. E tem um terceiro que negocia, ele compra o carro, experimenta o carro, compra o carro, paga para aquele terceiro, não fala para a pessoa que está na frente dele. Você confirma para mim o Pix, não é isso mesmo? Posso então aqui? Não confirma, mandou o Pix, 650 mil reais. Nossa Senhora. Então, assim, é inacreditável. Depois que acontece, a gente fala, é inacreditável. Inacreditável. A pessoa acaba se envolvendo. E todos, nesses golpes grandes, todos têm um interesse. Quem caiu no golpe, que ele queria levar vantagem. Esse dos filhos, que é meio que uma extorsão, ou sentimental ou não, esse é passível, porque, seu filho está aqui, ou paga essa fatura para mim. É compreensível. Não, realmente ele tinha um negócio lá, ele está trabalhando, está num plantão, então pediu a pagar para ele, paga. Acontece. Mas esse é o inconsciente, realmente. E tem todo tipo de golpe, né? Tem. Golpe do eletricista, golpe do mecânico, golpe do corretor. Esses advogados, nós estamos aí com essas, né, o tribunal tomou essa medida aí de fazer a autenticação no sistema em dois níveis lá, para poder impedir o acesso aos processos, né? Olha a quantidade de processos que acessaram aqui do nosso tribunal e quantas pessoas aí caíram no golpe, né, quitaram o financiamento com bandido. E qual a sua orientação para a sociedade, para evitar esses golpes? Eu volto a dizer, eu acho que sempre que tem um negócio interessante, tem que passar para alguém, consultar alguém da família, se não tiver alguém próximo, consultar um advogado. Se tiver alguma dúvida, consultar alguém. Porque eu desperto o alerta, né? Eu falo, peraí, mas como que é isso aí? Vamos ver direito, né? Não fazer a coisa sozinho, às escondidas, porque fica tão envolvido que não percebe que está sendo levado para o golpe, né? Então, sempre avisar. Pedir orientação. Desconfiou, peça orientação. Qualquer coisa que apareceu, conversar com alguém, pedir orientação, que aí vai certificar daquilo, se não existe. Conversa com uma outra pessoa, com o vizinho, com a polícia. Exato. Própria polícia. Mas tem que abrir, tem que exteriorizar o que está acontecendo e a sua intenção para ouvir a opinião do outro. Porque aí dá o start e fala, peraí, vamos ver isso direito. Eu não vou citar nome, mas nós temos um colega que caiu num golpe do falso sequestro. Ele depositou 15 mil na conta do suposto sequestrador. Ele tinha sequestrado a filha dele. Se não pagasse, ia matar a filha. E ele acreditou. Ele ficou na dúvida assim, mas falou, não, eu não vou correr o risco, não. Essa chantagem emocional ela é muito complicada, foi né? Muito grande. Muito, realmente acontece muito. E essa a gente reputa-se porque é uma que envolve
A família. A família aí realmente. Mas mesmo assim precisa de ligar para alguém e falar, ó, estão pedindo aqui, como é que... Mas depois que passou esse caso, as pessoas começaram a questionar, mas como é que uma pessoa tão experiente como fulano foi cair nesse golpe? Mas acaba caindo mesmo. Acaba caindo. Ele realmente... Porque a pessoa está agindo de boa fé, não está pensando em maldade. Sem dúvida. Está sujeita a essa situação. Sem dúvida. Então o seu conselho é nesse sentido. Eu penso que sim. Tem que tomar cuidado, na dúvida, consulte outras pessoas. Outra pessoa, quem estiver próximo, liga para o filho, liga para a esposa, liga para o advogado, fale com alguém. Aconteceu isso e tal. Porque a outra pessoa que está fora da situação vai ter melhores condições de raciocinar e, peraí, vamos ver como que é isso aí. E todas as vezes que alguém faz isso, o outro alerta e não cai. Mesmo do falso sequestro. Quando lembra de ligar para alguém, mas como assim? Deixa eu ligar lá então para o filho. Pega o telefone e liga. Não, estou na faculdade, eu estou no shopping, não tem nada a ver. Né? E na área de imóveis, sobretudo, né? Sim. Tem estelionatário que vende imóvel que não existe. Que não é dele, né? A pessoa idosa, a pessoa compra, paga, vai até o cartório. Passa a escritura. Reconhecer a firma. Passa a escritura. Quando pensa que não, o dono chega lá, tem alguém lá. Não existe o imóvel. Isso é um golpe antigo que continua aqui em Brasília. E de milhões, né? Sparkway vendeu um lote de 2.500 metros aí na quadrilha vendendo lote de 2.500 metros aí de 5 milhões, 11 milhões. Que não existe, compra fazenda que não existe. Exato. Então temos que estar atentos, né? Tem que ficar muito atento. Realmente, normalmente tem um cartório que está envolvido, né? Fazer procuração, reconhecer firma, acaba tendo envolvimento de cartório. Aqui já aconteceram alguns casos, mas normalmente vem uma procuração de fora. Vai no interior e faz a procuração, chega aqui, com a procuração ele faz tudo. E a procuração é falsa. Esse é um problema, nós temos que estar atentos. Dr. José Ronaldo Rossato, grande magistrado, titulado da Sexta Vara Criminal de Brasília. Tem experiência na Justiça Eleitoral. Estou vendo aqui no seu currículo que você trabalhou muito já na Justiça Eleitoral. Queria que você falasse sobre essa experiência. Essa foi uma rica experiência também que eu comecei lá em 95 como escrivão eleitoral, que a gente acumulava então o escrivão judicial do Tribunal de Justiça de Minas com a escrivania eleitoral, que nas comarcas normalmente funcionava dentro do fórum, né? Então, o escrivão praticamente que era ali o líder para fazer uma eleição municipal. Então, muito interessante, né? A gente fazia de um a tudo. Começava desde lá da época das convenções, das pré-candidaturas e até a diplomação, né? Então, participava de todo o processo. E a gente participava fazia a parte administrativa, burocrática e acabava fazendo a parte também judicial, que é uma questão bem especializada, acabava auxiliando o juiz que acumulava também. Então, assim, quando eu aqui já fui juiz da eleitoral lá no Gampo um biênio, mas já foi mais tranquilo. Tinha o pessoal que fazia, ficava só com a parte judicial, mas com uma larga experiência. Mas muito interessante. Em 98, 6 ou 8, não me lembro bem o ano, foi que eles começaram a implantar a urna eletrônica. E aí, cidades maiores e tal, eu ligo para o tribunal e falei, como é que a gente traz a urna eletrônica aqui para a minha comarca? Olha, o tribunal não tem dinheiro, não sei o quê, mas se alguém buscar a urna aqui e treinar o eleitor, é possível fazer a eleição já de forma com a urna eletrônica. Eu falei, tá bom. Aí tinha um curso em Belo Horizonte, fui de carro, me confiaram 2 urnas lá, levei um período antes, fiquei treinando o pessoal lá. Então, uma cidadezinha pequenininha, 8 mil eleitores. Cássia? Não era Cássia, eu era escrivão, mas nunca fui escrivão em Cássia. Certo. Eu até não falei isso. Eu era escrivão numa cidade chamada Itamogi, que é ao lado de São Sebastião do Paraíso. Certo. 8 mil eleitores. Levei 2 urnas eletrônicas, treinei o pessoal e foi a primeira cidade pequenininha lá fazer eleição com a urna digital. E deu tudo certo. Né? Deu tudo certo. Foi maravilhoso, né? Tá vendo? Parabéns. Porque na eleição anterior, que eu já participava, e eu não era escrivão ainda, mas já estava ajudando o juiz, a gente ficou, embora fosse
poucos eleitores, não, já termina a eleição, vamos apurar. Passou a noite. Quando a gente foi transmitir o boletim de urna, era 6 horas da manhã. Então começamos às 6 da manhã, eu não me lembro se era sábado ou domingo, deveria ser domingo, para preparar a votação o dia todo. Terminou, fecharam as urnas, levaram os malotes, começamos a contagem, viramos à noite até fazer boletim, 6 da manhã no dia seguinte. Então 24 horas direto, assim. Foi um cansaço danado, né? E o nosso sistema é considerado absolutamente seguro hoje. Eu acredito. O sistema eletrônico. Eu acredito. Tanto que o Brasil está exportando esse modelo para o resto do mundo. Muitos países estão copiando o modelo do Brasil, inclusive a Índia. Sem dúvida. Eu falo para todo mundo. Todas as auditorias têm constatado a segurança do sistema eleitoral das urnas eletrônicas. Falo para todo mundo, advogado, qualquer pessoa que contesta o sistema, teve esse problema há algum tempo aí de ficar contestando, eu falo, mostra um exemplo, assim, não tem nenhum... comprovação de fraude nunca houve em urna eletrônica. Não precisa de ter impresso porque não tem como auditar. Tem. Cidade pequena tem. Cidade pequena, Castro é um pouquinho maior, que tem... Maior é pouco mais, tem uns 13 mil eleitores. 10, 15 minutos depois que encerra a votação, eles têm o resultado do prefeito. Porque coloca lá um fiscal, alguém do partido em cada sessão, publicou o boletim e na nota, pronto, vai pôr no celular e vai somando. Resultado. Né? Então, assim, se fez um negócio bonitinho, no final tem que fechar. O tribunal publicar, a quantidade de votos tem que ser a mesma, de sessão por sessão. Então tem como ser conferido. E os boletins são publicados. São publicados na hora. O fiscal pode conferir um por um. Na hora. Na hora. É que a gente termina a eleição, ela imprime mais vis, entrega para o fiscal do partido, entrega para quem? Afixa na entrada da sessão. Então todo mundo já vir conferir. Inclusive, né, já teve casos, né, e isso interessante quando eu participava, que a pessoa chegou e disse, olha, eu votei, meu marido votou, meu funcionário votou, e o candidato só teve 2 votos aqui na cidade. Então tá errado isso aí. Né? Então ela conferiu. Votou, né? Alguém não votou, ou votou errado, né? Não é uma história interessante isso aí. É uma história complexa. E assim, naquela época tinha que ficar fechado, né? Lá, depois que fazia a eleição, então a reclamação tinha que ser na hora, aí o juiz mandava recontar, mas depois que fazia o boletim, publicou, ninguém falou nada, lacrava a urna e ela ficava 6 meses, tinha que ficar lacrada, só depois de 6 meses podia incinerar, né? Sim. Então ficou fechado lá. Mas, então assim, quando são poucos votos, a pessoa tem como conferir. Eu votei na sessão tal, meu voto está lá? Não está, mas eu votei lá. Mas sempre está. Tem que estar. Né? Tem que estar. Na época da cédula era mais complicado mesmo, né? A pessoa podia, de uma forma ou de outra, errar tal, né? E na contagem, às vezes, podia acontecer de passar ali um nome, um apelido parecido. Então, assim, era mais fácil não ter fraude. Mudar resultado de eleição, não. Mas um ou outro voto poderia passar na contagem. Então, pessoas manualmente contando, olhando ali. No eletrônico não tem essa possibilidade. Eu votou errado e já viu, apareceu a foto. Essa foto não é do meu candidato. Eu apertei aqui a tecla verde, o confirma. Votou errado, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é verdade. Doutor José Ronaldo Rossalvo, grande magistrado, vou enfatizar aqui, 63 anos, 25 anos de magistratura. Faz 26 de 14. Vai completar agora, 26 anos. Semana que vem, terça-feira. 26 anos, semana que vem. Titular da 6ª Vara Criminal de Brasília. Então, 63, vamos repetir a matemática aqui, ó. Você tem mais, quantos? 11 anos. 11 anos de tribunal. Como é que está a sua antiguidade? Você chega desembargador do tribunal? Não. Eu tenho mais. Pela antiguidade? Para chegar a 75, faltam 11 anos, né? 11. Seriam 12, mas como eu tenho 63, 75 tem que estar aposentado, então são 11. Eu sou 68, 68º, não chega. Então você é nem 68 na antiguidade. Não tem condições de chegar desembargador não chega. Pela carreira, pela antiguidade. E qual é o seu projeto de vida daqui para frente, nesses 11 anos de tribunal? Se a compulsória for mantida em 75 anos. Desembargador, eu já cheguei até a cogitar de aposentar, mas acabei me acalmando, acabei mudando de vara, está aqui vim para a vara criminal, e assim, aí coloquei esse projeto na geladeira. Estão nascendo meus netos, e aí, como está próximo, a gente
acabou que deu uma limitado no nosso tempo para ajudar a filha, cuidar de neto e tal, já não está podendo sair muito, né? O trabalho é prazeroso, gosto do que eu faço, né? Voltando lá atrás dizendo que não tinha, na época não via como juiz, mas foi uma carreira, um local que eu cheguei e agradeço a Deus todos os dias, por todos os dias que eu faço, ter prazer de fazer aquilo que eu faço. É a missão que nós recebemos. Não é? A missão. Você deixou tudo na sua vida para ser juiz. E assim, eu falo, eu sou feliz demais pelo que eu Deus. faço, né? Então, assim, mas tem que decidir a vida dos outros. Não estou decidindo a vida dos outros, estou E aplicando uma a lei. missão em favor da pacificação social. Pacificação. Então, assim, enquanto tiver, as coisas tiver como estão, cuidando dos meninos e com prazer de trabalhar, vamos trabalhar. Não tem ambição, não é possível, também não tem. Não está pensando em aposentadoria. No momento não, e também nem ascensão. Uma que pela antiguidade não dá, mas não menor pretensão. Já sou feliz demais, já sou feliz. Agradecido demais de chegar onde cheguei. Certo. E a família, vamos falar agora da família. Você se casou antes de ser juiz. Repete o nome da esposa. Maria Célia Rossato Costa. Ela trabalha atualmente? Servidora aqui do TJ. Servidora aqui do TJ. Está lá na Secretaria da Primeira Turma Criminal. Muito bem. Né? Então, os dois pertencemos à casa aqui. Né? Tivemos 2 filhos. A filha tem... Vamos registrar o nome dos filhos aqui. 35 anos, a Renata. E tem o Rodrigo, que tem... A Renata tem quantos anos? 35. E ela se formou Formou em Direito, ela seguiu. Embora... Mas ela está trabalhando nessa área? Está advogando. Advogando. Só advogando? Advogando e cuidando dos filhos. Sério. Né, da casa. E ela advoga em que área, sua filha? Mais na área de família. Área de família. Família e inventários. Então está seguindo os passos do papai. Ela gosta muito da defesa da mulher, da violência doméstica também, ela faz bem. E ela não pensa em ser juíza, como o papai? Não penso. Olha, que eu insisti, viu, desembargador? Insisti para que fosse para os concursos, né? Mas é assim mesmo, cada um tem seu talento, né? Esses jovens, né, eles são muito inteligentes, têm facilidade de aprender, de raciocínio, né? Mas eles não têm uma cabeça diferente. Não quis ir para o concurso, não quis fazer, quis ir para o escritório. Família é assim mesmo. E o filho? Como é que eu chamo? Filho mais novo, chama Rodrigo. Rodrigo. Tem 28 anos, vai para 29 agora em abril. E ele já mudou, já foi para medicina. Medicina? Hoje ele é médico, está lá em Indaiatuba. Já é formado então? Já. Ele entrou na faculdade de medicina com 17 anos. 17 primeiro anos. Vestibular que ele fez. Onde ele está trabalhando? Em Indaiatuba. Em Indaiatuba? São Paulo. Trabalha o quê? Numa clínica, hospital? Não, ele está lá como médico da família. Ele está no Mais Médico. Também está na faculdade, dando aula na faculdade lá. E aí quis ir para lá e está lá. Está bem encaminhado, graças a Deus. Né? Tá. A gente insistindo para ele vir, mas que está bem lá. Esse não quis nem fazer direito, mas quem sabe amanhã, né? Não era a vocação dele. E a Renata, eu queria que ela fizesse medicina, porque eu sou o primeiro da família extensa, de ter ascendido um cargo importante, e também na época não tinha nenhum médico, não tinha nenhum da medicina. E a Renata entra os netos mais velhos, tanto do lado da Célia quanto do meu lado. Então, a gente tentamos, né? Eu tentei particularmente que ela fosse para medicina e ela não quis. Não, quero direito. Tá bom, então vamos para o direito. Tá certo. Os dois formaram aqui no INSEUB. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Tá certo. Para só registrar. Pois não, pode falar. A Renata, eu preciso de registrar aqui o meu neto, né? Ela tem um filho, chama Francisco. Você tem um neto? Tem. E ela, né, tá para dar à luz hoje ou amanhã de uma neta. A Diana que está chegando. Deus abençoe. Então, um casalzinho de neta aí, filha da Renata, e o Rodrigo não tem filhos ainda, que está programando o próximo ano. Já casou também? Já também. Parabéns aí. Deus continue abençoando sua belíssima família. Dr. José Ronaldo Rossato, nosso grande juiz aqui do Distrito Federal, titular da 6ª Vara Criminal. Estamos chegando ao final da entrevista e eu passo a palavra agora para as suas considerações finais, que você quiser deixar como registro aqui da sua trajetória no Tribunal de Justiça.
eu preciso deixar um agradecimento especial para meus pais, que, como começamos a falar lá no início, foi uma época difícil, em que meu pai, com um sítio, e a pessoa, que o único filho homem que poderia estar ali para ajudar no dia a dia seria eu. Mas ele não quis, mandou para a cidade, com toda dificuldade, não tem que estudar, eu não estudei. Eu sei o quanto faz falta, então os filhos precisam ir para a escola e eu vou fazer o que eu puder. Então meus pais, que continuaram trabalhando lá de sol a sol na roça, para me manter, primeiro, depois também as minhas irmãs, mandando para a cidade para estudar. Quero registrar também que ele, mesmo não tendo estudo nenhum, só sabia assinar o nome com dificuldade, com mais de 60 anos, foi para essa escola de adulto, adulto idoso, que eu chamava EJAI, Escola Juvenil Adulto e Idoso, não sei como que chama hoje, para poder aprender um pouquinho para tirar a habilitação. E conseguiu aprender a ler, mais de 60 anos, tirou sua CNH, sua carteira para ter o Fusquinha para ir lá no sítio dele. Então assim, ele já tinha aquela visão, depois ele cuidou dele também. Parabéns ao papai que encaminhou os filhos, cumpriu a missão dele. Cumpriu realmente dificuldade. E depois o incentivo da minha esposa, que acabou de casar, casamos em 87, e me motivou, me incentivou a voltar para a faculdade, sair da área de informática, bancário, área de informática, que estava mais ou menos ligado, para ir para o direito. Era uma guinada. E então, fiz a faculdade, depois cuidou das crianças, que a Renata nasceu em 91, que você não tinha nem formado ainda, e fiz o curso de Direito. Em 97 nasceu o Rodrigo, eu já estava nos concursos, comecei no final de 96, 97, aquela maratona de concurso, ela cuidando das crianças, sozinha. Eu trabalhava fora, como eu disse, eu trabalhava na cidade chamada Itamogi, 80 quilômetros de Cássia, saía na segunda e voltava na sexta. Ficava de segunda a sexta, dormia lá, tinha uma kitnet lá, e ela cuidava das crianças e trabalhava fora. Então me proporcionou que eu pudesse, então, a ter tempo de estudar sozinho, mas conseguir me preparar para os concursos e que estamos aqui hoje. Depois nós viemos para cá, ela teve a oportunidade dela também, fez o curso de Direito aqui, quando já estava morando em Brasília, já era juiz, e depois fez o concurso de tribunal, está aqui no tribunal também, como analista na turma criminal. Então, esse agradecimento que eu faço. E, enfim, também eu quero registrar meus assessores, o pessoal que me ajuda aí nessa caminhada, nesses 26 anos, né? Eu tenho 2 servidores que me acompanham desde o início de carreira, né, há mais de 20 anos, lá de Santa Maria. Então, é o braço forte que nós temos aí. Tem outra servidora que foi de Santa Maria, voltou agora. Então, assim, todos que me ajudaram e me ajudam, o meu abraço, meu carinho especial. Parabéns pela belíssima história de vida. Muito obrigado, vereador. Parabéns. Obrigado mesmo. Você é um orgulho para o tribunal. Um grande magistrado, sensível, inteligente, competente, estudioso e tem uma belíssima família. Parabéns à sua esposa, aos seus filhos. E Deus seja louvado pela sua vida e pela missão que você cumpre dignamente aqui no tribunal em favor da sociedade. Obrigado. Muito obrigado. Sucesso para você, saúde, paz e muito amor. Obrigado. Uma salva de palmas para o doutor.